O nosso Senhor Jesus, Ele quer salvar. O objetivo dele é salvar. Foi por causa disso que Ele foi para uma cruz com tanto amor. Foi por causa disso que Ele se fez carne e veio lutar pela sua salvação e pela minha salvação. Então, quanto mais se aproxima, dona Rosanir, a volta do nosso Senhor Jesus, mais sinais Ele vai dando da sua volta. E estes sinais, pastora Sênia e Luciana Miura, é para testificar que todos nós precisamos nos preparar com urgência em arrependimento e em santidade. A hora do arrependimento foi tremendo hoje. O Espírito Santo, junto com usando a supervisora Mariene, trazendo a gente esta semana o que eu falei, o que eu deixei de falar, o que eu preciso corrigir, aonde eu preciso dar mais foco e potencializar. Tudo isso mostra para mim e para você que o Espírito Santo, ele está insistindo conosco. Quantos querem abrir seu coração para o Espírito Santo nesta manhã? E amados, nós vamos celebrar um milagre que aconteceu lá no Quênia. E este milagre, ele testifica, é um sinal para que você olhe, veja os tempos. Se você olhar hoje para a Europa, amados, a Europa está em colapso, não é? Quando o presidente Donald Trump deu um passo para fazer um acordo de paz, a Europa se levantou e não quer a paz, eles querem se posicionar. E nós vemos, amados, o mundo entrando num certo colapso. Nós vemos também o amor se esfriando, até mesmo dentro da igreja. E nós vemos uma parte da igreja tendo milagres, recebendo o evangelho puro, o evangelho sincero, um evangelho que faz você focar no céu e não na terra. E este evangelho, ele é acompanhado de milagres. E esses milagres para que são? Qual é o objetivo do milagre? Para testificar que o tempo acabou e nós precisamos nos preparar com amor, em arrependimento e santidade. E muito bem falado a nossa supervisora Ellen, com urgência. Então, quero agradecer aqui. Na verdade, nós vamos mostrar o milagre do Quênia. Ele tem aí? Não tem? Ele está no grupo. Podemos deixar para o final. A orientação é para mostrarmos o milagre do Quênia. Tá bom? Muito obrigado. E aí nós vamos mostrar no final do culto. Amém, amados? Louvado seja o Senhor Jesus. Amados e preciosos, o tema da mensagem de hoje é o novo mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus, Ele, quando estava avançando com todos, com a sua igreja, quando Ele estava prestes a ser crucificado e a ser entregue, Ele estava numa reunião com os principais, com aqueles mais próximos dele, com a igreja da época. E ele dá um novo mandamento para os 12 apóstolos. E este novo mandamento, diga, eu quero receber o novo mandamento. Este novo mandamento, amados, ele aponta para uma vida que a lente de aumento é o amor. Mas é o amor do mundo? É o amor do próprio Senhor Jesus. O mais maravilhoso é que Jesus, Ele tem o amor que vem do Pai. E o mundo quer fazer o quê? Deturpar este amor, colocando um amor mais fraco, um amor que não tem poder para aguentar a verdade e avançar. E no dia de hoje, amados, nós vamos focar no novo mandamento do nosso Senhor Jesus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 13, dos versículos de 34 a 35. E o nosso Senhor Jesus, momentos antes ali da crucificação, Ele olha para os discípulos e Ele dá
um novo mandamento. Quantos querem receber este novo mandamento no seu coração? João, capítulo 13, dos versículos de 34 a 35. Assim diz a palavra do Senhor: um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Amados e preciosos, o verdadeiro evangelho, ele ilumina o nosso entendimento sobre a cruz e o sangue de Jesus, aleluia. Ele nos ilumina para ter uma vida de arrependimento, de santidade. Ele nos ensina o preço pago da cruz. Por isso nós devemos temer a Deus, temer o juízo de Deus e praticar a justiça, que são os mandamentos. Diga, os mandamentos. Mas amados, se tudo isso não vier com o amor de Jesus, não adianta de nada. Se você pregar o verdadeiro evangelho, avançar falando do juízo sem o amor, dá fruto. E se você falar do amor sem falar do juízo, dá fruto. O amor de Cristo, ele falou sim para os apóstolos e encorajou os apóstolos a viverem como eles quisessem viver? Ou ele, que é o exemplo de amor, encorajou os apóstolos, cuidou dos apóstolos, incentivou os apóstolos no caminho, mas também, quando precisou falar não, quando precisou exortar, e quando precisou colocar um prumo, ele fez com excelência. Diga aleluia. Agora pergunte para a pessoa do seu lado: você quer conhecer o amor de Cristo? Aleluia. A resposta foi sim. Então, amados, hoje nós vamos nos aprofundar. Se nós estamos resplandecendo o amor de Cristo na nossa caminhada cristã. Hoje, a Bíblia convida você, diga eu. Não é a pessoa do seu lado, não é o outro cristão que você conhece, não é a pessoa que você conhece de uma outra igreja. Hoje a Bíblia convida você, diga eu. Diga, eu não tenho escolha, sou eu. Amados, a Bíblia convida você a examinar a si mesmo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, a Bíblia, ela nos ensina que nós temos que examinar cada um a si mesmo. Então hoje, a palavra de Deus, ela vai te encorajar a que você examine-se a si mesmo, para ver se nós estamos seguindo o mandamento de Jesus, que é o quê? Amar a Deus, amar ao próximo e ame. Eu dou um novo mandamento: amem uns aos outros, como eu vos amei. Então, existe um padrão, não é, pastor Fernando? Existe uma forma que este amor, ele tem que se materializar. E hoje, você vai entender como que é amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Amados e preciosos, um amado irmão, um pastor ou uma pastora, que vem no santo ministério, fala de arrependimento e santidade, prática da justiça, temor do Senhor, mas chega em casa e é agressivo com seu cônjuge, está resplandecendo o amor de Cristo? Alguém que decorou
o culto que fala sobre a apostasia dos últimos dias. Decorou todos os versículos. Mateus 24, de 2 a 8. Decorou 2 Tessalonicenses, de 1 a 12. Decorou Gênesis 3, de 1 a 7. Decorou todos os passos que falam do verdadeiro evangelho e desmascaram a apostasia, como 2 Coríntios 11, de 1 a 4. Estudou, mensurou, se aprofundou. Mas se ele não ama o seu próximo como a si mesmo, ou não ama o seu próximo como Jesus amou a igreja, vai produzir fruto? O tema da mensagem de hoje, e cada um que está nos acompanhando nas mídias digitais, o foco de hoje é cada um olhar para si e saber se está amando uns aos outros. Por quê? A Bíblia não fala, se você decorar todos os versículos, você vai ser conhecido como meu discípulo. A Bíblia diz, se amares uns aos outros, serão conhecidos como meus discípulos. Que tremendo prumo! Como o nosso Senhor Jesus, Ele vem e ilumina as nossas veredas. Porque, amados, conhecer o verdadeiro evangelho e não amar o seu próximo, não vale de nada. Conhecer o verdadeiro evangelho e não resplandecer a luz de Cristo, não vale de nada. Mas o amor, ele é focado na verdade. Nós vamos chegar lá, não é, pastora Zoraeli? 1 Coríntios 13, fala que o amor, ele se alegra com a verdade. Amém? Mas vamos caminhando, amados. Amados e preciosos, nós que estamos tendo e ouvindo esta palavra, nós temos que dar mais testemunho do que qualquer outro. Os maridos amando as suas esposas, tendo paciência com elas. As suas esposas amando os seus maridos e tendo paciência com eles. Pode uma pessoa falar, eu conheci o verdadeiro evangelho. Chega no trabalho, fala mal de todo mundo, cria contendas com todo mundo, julga todo mundo, se acha melhor que todo mundo, encontra uma pessoa de outra igreja e fala, vocês não conhecem o verdadeiro evangelho, se acha superior. Essa pessoa está amando o próximo? O tema da mensagem de hoje é que você saiba, e eu também, que se Satanás não te pegar de um lado, ele vai tentar te pegar do outro. Se ele vê que você conhece a verdade, ele vai tentar pegar você aonde? Vou colocar orgulho porque ele conhece a verdade. E aí ele vai se achar melhor e eu vou pegar ele. Eu vou colocar ele tão rígido que ele vai chegar na casa dele, ele vai brigar com a esposa e com o filho. E vai usar a Bíblia ainda. Eu vou fazer com que a esposa pegue 1 Coríntios 7 e tenha um desentendimento com o seu marido. Amados e preciosos, por que Jesus, ali minutos antes, momentos antes, melhor dizendo, horas antes de ir para a cruz, ele olha para os apóstolos e fala, dou-lhes um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Amados, o amor requer paciência. O amor requer perseverança. O amor requer tempo. O amor requer atenção. O amor requer cuidado. O amor requer a verdade, mas com amor. O amor requer a justiça, mas com amor e com sabedoria. Quantos querem conhecer mais sobre o amor de Cristo? Amados e preciosos, infelizmente o mundo, ele deturpou a palavra amor. E o Espírito Santo hoje vai colocar luz nas Escrituras para que o seu coração seja impactado e você olhe para a sua vida e fala, será que eu estou resplandecendo o amor de Cristo? Não podemos nos esquecer que Jesus, quando ele vai dar um exemplo de soberba, ele fala, 2 homens foram ao templo para orar. Um era um fariseu e outro um pecador.
O fariseu se gabava de tudo que eles faziam. Jejum 3 vezes ao ano, a semana, melhor dizendo. Pago o meu dízimo certinho. Sou uma pessoa que eu não adultero. Esse outro aí é um pecador. O que Jesus falou? A oração do pecador foi atendida pelo Pai. E a do fariseu não foi atendida. Amados e preciosos, diga cuidado. O verdadeiro evangelho, ele tem que ser seguido de amor. Senão, é um farisaísmo, só que falando a verdade. Não é verdade? Então, no dia de hoje, nós temos que parar de olhar para nós e para o próximo. Diga, eu não quero mais olhar para mim e para o próximo. Eu vou olhar para Cristo. E Cristo é o modelo do amor. Vamos aprender com o modelo? Vamos parar de querer aprender com nós mesmos. Parar de querer aprender. O modelo é um só. Jesus Cristo. Achei lindo que a nossa supervisora Ellen, durante a adoração, ela falou assim: se você entrou aqui hoje, nós só vamos adorar um nome. Nós só vamos adorar um nome. Nós só vamos adorar um nome. É o nome de Jesus. Amém? Diga amém. Tudo começa com o modelo, amados. Mateus capítulo 22, dos versículos de 36 a 40. Amados e preciosos, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então o maior mandamento tem a palavra amor. Temos que conhecer mais sobre amor? Sim ou não? Com certeza. Este é o primeiro e maior mandamento. Então a pergunta é, este primeiro, poderíamos pregar uma semana sobre ele. Porque o primeiro, ele aponta para o novo nascimento. Será que eu amo mesmo a Deus acima de tudo? Com todo o meu coração, o meu entendimento, as minhas forças? Será que eu estou empregando o meu tempo, os meus dons e talentos para a obra do Evangelho? Será que entre a minha família e Deus, a minha família fala mais alto? Porque quando a gente ama a Deus acima de todas as coisas, nós somos um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor marido, um melhor filho, um melhor colaborador no trabalho. Mas o prumo é amar a Deus. Como é que eu amo a Deus? Conhecendo Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, semana passada, nós lemos, né? O apóstolo Paulo lá em Filipenses 3, do 11 ao 12, quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição. Quero participar dos seus sofrimentos. Então, amados, é o versículo 10, melhor dizendo. Amados e preciosos, quando eu conheço a Cristo, quando eu vejo que Ele sem pecado morreu pelos pecadores, que Ele perdoou todo mundo ali na cruz, né? Pai, perdoe-os. Claro que quem vai perdoar no juízo final é o Pai, não é? Ele que vai julgar. Mas a intenção dele é: Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. E quando você vê o amor que Ele despendeu nos evangelhos, a vida de serviço, a priorização do Pai, conhecendo a Cristo, você começa a amar cada vez mais. Por isso que o segredo da vida cristã é conhecer a Cristo. E o segundo mandamento, versículo 39, o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a você mesmo. Versículo 40, destes dois mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. Amar a Deus é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: amar o próximo como a si mesmo. Se você pecar
e alguém vier te exortar, você vai querer que a pessoa te exorte com amor? Sim ou não? Se você pecar e alguém vier te exortar, você vai querer que as pessoas te coloquem na frente de uma assembleia e exponham o seu pecado na frente de todo mundo? Se você estiver errando muito veementemente, você quer que alguém seja duro com você? Se você estiver passando por necessidade, você quer que alguém estenda a mão com amor para você? Se você estiver no trabalho e estiver errando no seu trabalho, você quer que alguém te ajude a consertar com amor? Então, este mandamento é tremendo: ame o seu próximo como a ti mesmo. Se alguém for pregar o juízo para você, olha, o juízo está vindo, você quer que a pessoa pegue com sabedoria para que você entenda o que é o juízo? Quantos querem aprender mais sobre o amor de Cristo? O maior mandamento de todos é amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus fala: eu dou um novo mandamento: amem uns aos outros. Não é como o mundo. Infelizmente o mundo deturpou o amor e tudo é amor agora. Se você fala a verdade, não é amor. Se você repreende, não é amor. O não é amor. O amor do mundo é aceitar cada um como é e avançar. O amor do mundo é o quê? Não é mais Deus a referência. O amor, ele pode ser diferente. O meu amor pode não ser o seu amor. Então o mundo ele vai relativizando. E as linhas filosóficas de 2 séculos para cá vão mudando cada vez mais. Olha, a minha verdade pode não ser a sua, o amor meu não pode ser o seu. Mas quando a gente olha para Jesus, ele: amem uns aos outros como eu. Então existe um padrão. O modelo é Jesus. E quando Jesus fala do maior mandamento, é amar a Deus e depois ao próximo como a ti mesmo. Se você conhecer o verdadeiro evangelho e praticar o primeiro e maior mandamento, com certeza você vai produzir frutos e será ricamente provido quando entrar no reino celestial do Pai. Mas se você conhece o verdadeiro evangelho e não tem amor, infelizmente não serve de nada. Jesus nos ensina este modelo. João capítulo 14, versículo 21. Quando Jesus vai falar do amor, você quer amar a Deus? Você quer resplandecer o amor de Cristo? Olha o que ele vai dizer para mim e para você. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, diga: obedece, é o que me ama. Então, o amor, ele é diretamente ligado a obedecer os mandamentos de Cristo. Diga: eu quero obedecer. Agora, obedecer só quando me convém, isso é amor? Obedecer quando as circunstâncias são fáceis, isso é amor? Obedecer quando é difícil, é amor? Sim ou não? Obedecer quando não me convém, é amor? Sim ou não? Obedecer quando está todo mundo contra mim, eu tenho que obedecer e ainda tenho que me desculpar com as pessoas para não criar. Amados, o amor de Cristo, ele é paciente. O amor de Cristo, ele é longânimo. Precisamos amar. Então ele diz: aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei para ele. Então é um relacionamento. Eu ouço o mandamento, começo a obedecer. Eu amo a Deus, Ele vai me amar. E Jesus Cristo será revelado para ele. Quantos querem conhecer Jesus? Ele está dizendo que ele vai se revelar para você, se você obedecer a Deus em primeiro lugar. Diga: eu quero obedecer.
Agora, vamos ver o amor de Deus. O amor de Deus comigo e com você. Talvez o versículo mais lindo da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. O amor de Deus comigo. Porque Deus tanto amou, diga amou, o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, se Deus amou tanto o mundo, o que materializou esse amor? Ele entregou o seu Filho para a salvação. Como que vai materializar o seu amor por Deus? Você obedecendo os mandamentos. E Ele vai se revelando a você. Como que você vai ser conhecido como discípulo de Jesus? Se você amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar uns aos outros como Cristo nos amou. Como que eu vou avançar na sociedade? Falando a verdade, mas com amor. Diga, eu quero amor. Agora, amados, Jesus, Ele convida a todos com amor. Olhe para a pessoa do seu lado e diga, Jesus está te convidando. Amado, nós vamos para Mateus, capítulo 11, dos versículos de 25 a 30. E aqui, nós vamos ver, amados, que apesar de Jesus chamar com amor, Ele não promete uma vida tranquila. Ele promete descanso, mas é para a sua alma. Mas a nossa vida, nós teremos adversidades, teremos com certeza perseguições, mas eu e você precisamos ter bom ânimo, porque Deus e Jesus venceu o mundo. Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e cultos, e revelastes aos simples. Quantos querem ser simples? Eu quero ser simples. Simplicidade do amor de Cristo. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles que o Filho o quiser revelar. Como é que foi João 14, 21? Aquele que obedece um dos mandamentos me ama. Será amado pelo meu Pai e eu me revelarei a Ele. Tudo começa com o seu passo de obedecer. E aqui ele diz, Ele vai revelar aqueles que o Filho quiser. Amados e preciosos, tudo está centralizado numa palavra chamada amor. Versículo 28. Olha como Jesus chama as pessoas. Como nós vamos pregar? Como nós vamos pregar o verdadeiro evangelho? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Esse descanso, ele é da sua alma ou é o descanso da sua vida? Agora você vai ter uma vida boa, tranquila. Versículo 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. A sua alma você vai encontrar descanso, a paz no seu coração. Mas Jesus fala em João 15, de 18 a 19, ele vai dizer, se o mundo os persegue, é porque vocês não são do mundo. Porque se você amasse o mundo te amaria, não é? Então, amados, o descanso é para a sua alma. E ele completa aqui dizendo, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amados, quando Jesus é pregado com amor, até o juízo fica leve. Por quê? Porque você entende e você quer obedecer por amor.
Por isso que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 6, ele vai dizer: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quer dizer, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não quero fazer, porque eu amo a Cristo. Então, precisamos amar a Cristo e amar uns aos outros, como Cristo, diga Cristo, amou eu e você. Amados e preciosos, o fato de você conseguir descanso para sua alma não quer dizer que não vai ter perseguição. Não quer dizer que as pessoas não vão querer te perseguir. Não quer dizer que você não vai ter provações, adversidades. Mas você vai passar todas elas. Por quê? Por amor a Cristo. Aleluia. Vocês percebem que a palavra amor, ela está sempre ligada. Amados e preciosos, quem ama não se acha superior aos demais. Quem ama não julga o próximo. Mateus capítulo 7, dos versículos de 3 a 5. Mateus capítulo 7, dos versículos de 3 a 5. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Amados, muitas vezes, o que a gente julga no próximo, a gente faz muito pior em outras situações. Muitas vezes, a gente aponta para o próximo aquilo que a gente está errando muitas vezes sem saber. E olha o que o Senhor Jesus continua dizendo: hipócrita, tire primeiro a viga que está no seu olho, e então verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amados e preciosos, quem ama não se acha superior, não julga o próximo. O dom do Espírito Santo é de discernir se o que a pessoa está fazendo está certo ou errado de acordo com a Bíblia, mas não de julgar se aquela pessoa pode mudar ou não, se ela vai ser salva ou não. Muitos dos últimos serão os primeiros, aleluia. Claro que nós temos que discernir e exortar com amor, mas não de julgar, de apontar dedos e de nos achar melhor, porque nós conhecemos o verdadeiro evangelho. Quantos querem amar o seu próximo? Eu quero. Amados, quem ama, olha o novo mandamento de Jesus: amar uns aos outros como eu vos amei. Quem ama não cria contenda, nem na sua casa, nem no seu trabalho, nem na igreja, nem com os seus amigos. Quem ama avança sem criar contenda. Provérbios capítulo 20, versículo 3. Honroso é para o homem abster-se da contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nela. Quem ama não cria contenda. Quem ama não coloca mais fogo na lenha. Quem ama, tudo que vai falar é para edificação. Se não for para edificação, tardio ao falar, tardio ao irar. Se não for para edificar ou para direcionar, não abre a sua boca. Quantos querem ter esse domínio próprio? Eu quero, amados. Amados e preciosos, para que nós possamos aconselhar. O verdadeiro evangelho, ele cuida das pessoas, sim ou não? Para que a gente aconselhe, para que a gente exorte, para que a gente repreenda, ou para incentivar e encorajar, para tudo isso é necessário o amor. Segundo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos de 22 a 26. Mas então, se eu não posso julgar, como que eu vou aconselhar alguém? Mas então, eu tenho que exortar e repreender. Como que eu vou fazer? A Bíblia vai nos ensinar. Quantos querem saber? Fuja das paixões da mocidade e busque a justiça. Diga justiça.
Diga a fé. Diga o amor e a paz. Com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Olha, busquem a justiça, a fé, o amor e a paz. Qual que é a postura se eu vou exortar alguém? Amor, justiça, fé e paz. E ele vai continuando dizendo, amados: evite as controvérsias tolas e insolentes, pois vocês sabem que acabam em brigas. Se viu que aquele assunto, a resultante vai ser discórdia e briga, vamos ser sábios, ponderados, orar a Deus e agir de uma maneira mais sábia, efetiva. Por quê? Se Deus quer salvar, a gente precisa também ser sábio. Aleluia! Isso não quer dizer que não vai ter momentos que a gente precisa de uma cardioversão, não é? Para a gente conseguir acordar. Tem momentos que é só uma repreensão dura para a gente acordar. Mas tem momentos que nós temos que avançar com mansidão, com amor. Versículo 23. E 24 agora. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e tolerante. Comecei a ensinar. Todo mundo já entende o verdadeiro evangelho na nossa família? Nossos primos, nossos tios, todo mundo já entende? É facinho pregar o verdadeiro evangelho, não é? Como que nós vamos fazer? Mas sim, ser amável com todos, apto para ensinar e tolerante. A pessoa que tem humildade, ela prega com humildade. A pessoa que tem arrogância, prega com arrogância. Vamos ser aptos a ensinar, mas ser tolerante, amados. Versículo 25. Deve corrigir com o quê? Os que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento do quê? Então, amados, nós queremos pregar a verdade. Nós queremos que as pessoas se arrependam. Mas existe uma forma para isso. Eu falo, existe uma forma para isso. Nós vamos pregar com mansidão aos que se opõem a ele, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Versículo 26. Para que assim voltem à sobriedade e não escapem da cilada do diabo, que os aprisiona para fazerem a vontade dele. Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Amados, é necessário amar para aconselhar, para repreender, para encorajar, para exortar e para cuidar. Sem amor, não adianta nada. Comecei a pregar com arrogância, prepotência, soberba, colocando julgo nas pessoas. As pessoas vão conseguir enxergar o verdadeiro evangelho? Preguei com amor, com mansidão, mas conduzi a verdade. As pessoas vão entender o verdadeiro evangelho. Diga, eu quero pregar com amor. Amados e preciosos, quando nós colocamos a eternidade na equação, tudo fica mais fácil. Uma pessoa começou a falar mal de mim de outra pessoa. Uma pessoa começou a me agredir. Quando eu coloco a eternidade na equação, se essa pessoa morrer sem Cristo, ela vai para o inferno. Eternamente. Você ama, você perdoa, você é amável, você tem paciência. Quando você coloca a equação da eternidade com você, olha, se eu não for amoroso com essa pessoa, eu não estou resplandecendo a luz de Cristo. Tem uma eternidade na minha frente. Ou, Jesus amou e passou por sofrimento pior, por que eu não vou amar? Amados, é muito mais fácil perdoar quando nós colocamos na equação
a eternidade. Agora, quem ama tem domínio próprio. Tiago capítulo 1, versículo 19. Quem ama tem domínio próprio com a sua forma de agir. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Posso pregar o verdadeiro evangelho e em casa ser agressivo com a minha esposa? A minha esposa pode pregar o verdadeiro evangelho e ser agressiva com o meu filho e comigo em casa? Prontos a ouvir, tardios para falar, tardios para irar. Diga, eu quero ter domínio próprio. Quem ama, edifica com as suas palavras. Efésios capítulo 4, versículo 29. Aquele que ama, tudo que vai fazer é para edificar. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Isso quer dizer que eu vou falar amém para tudo? Não. Mas eu vou edificar pensando no quê? Trazer essa pessoa para a luz, trazer essa pessoa para o arrependimento, trazer essa pessoa para entender o verdadeiro evangelho. E em casa, como é que eu vou falar para minha esposa que ela está errada? Ou como é que a esposa vai falar para o marido que está errado? Tudo que for falar com mansidão, cada palavra para edificação. Como que eu vou falar para o meu filho que ele está errando? Cada palavra tem que ser para edificar e não para dividir. Não é verdade? O amor é tolerante. Diga, eu quero tolerar. O amor, ele é paciente. Diga, eu quero ser paciente. Quem ama, exorta e encoraja. Hebreus capítulo 3, versículo 13. Precisamos estar prontos. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Amados e preciosos, temos que estar prontos. Diga, eu quero estar pronto, para eu conseguir encorajar, exortar, edificar hoje. Não é amanhã, é hoje. É hoje que nós temos que avançar com este amor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Já peço para os levitas virem à frente. E já caminhando para o final, os levitas não, os adoradores, bem feito, bem corrigido. Nós não estamos no sacerdócio levítico, não é verdade, supervisora? Agora nós temos adoradores do Deus vivo, não é verdade, arcebispo João? Então, corrigindo a minha fala aqui, que os adoradores do Deus vivo venham aqui à frente. Aleluia. A célula de Barueri se chama Adoradores do Cordeiro. A célula de Jundiaí é a Noiva de Cristo. A célula lá de Campo Limpo é os Filhos da Luz. Ei, filhos de Deus, aleluia, glória a Deus. Agora as células têm nome, isso é tremendo, não é, amados? Glória a Deus, aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11. Por isso, encorajem e edifiquem uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Encorajar, edificar. O verdadeiro evangelho não é juízo, juízo, repreensão, repreensão, juízo, juízo. Não, calma. Vamos ouvir, vamos amar, vamos escutar e vamos pregar a verdade com mansidão. Prática da justiça, temor do Senhor, arrependimento, santidade. Calma. Vamos amar, vamos exortar, vamos edificar. Vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou. Jesus teve momentos que ele foi lá e encorajou todo mundo. Falou para Pedro que agora ele seria pescador de homens. Olha,
encorajando a Pedro. E teve momentos que ele virou para os apóstolos e falaram assim: geração perversa, até quando estarei com vocês, homens de pouca fé? Geração incrédula, ele fala. Quando eles tentam expulsar um demônio e não conseguem, ele diz, né? Esse demônio só é possível, esse nível, essa casta, com jejum e oração. Mas ele repreende duramente. Como ele repreendeu os fariseus, chamando de raça de víboras, hipócritas. Mas falou a verdade. Mas ele foi paciente com aquela mulher adúltera que foi pega no momento do adultério. Então, amados, precisamos encorajar uns aos outros. Amar não é ser bobo. Não é você fazer tudo que todo mundo quer e falar amém para tudo, não. Jesus, ele nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 16, ele diz: estou enviando vocês, prestem atenção, eu os envio como ovelhas no meio dos lobos, portanto, sejam prudentes como as serpentes e inocentes como a pomba. Então, eu e você temos que ser astutos como a serpente. Olha, será que a pessoa está querendo me enganar? Será que ela quer prejudicar? Será que ela está querendo distorcer? Mas ao mesmo tempo puro, esperando que aquela pessoa chegue ao arrependimento, esperando que aquela pessoa verdadeiramente entenda e se arrependa, mas exortando com cuidado, exortando com amor. Diga: eu quero amar. Muitas vezes o reino de Deus não avança, amados, porque nós não amamos nem a Cristo e não amamos o nosso próximo. Muitas vezes o reino de Deus, ele não avança porque não tem amor. João capítulo 21, dos versículos de 15 a 17. Jesus, ele pergunta para Pedro: você me ama, Pedro? De fato você me ama? E olha o que ele vai responder. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros, ou das minhas ovelhas. Então, se nós amamos a Cristo, precisamos amar as ovelhas dele. Maridos, a primeira ovelha sua é a sua esposa. Mulheres, a primeira ovelha sua é o seu esposo. Pais, a primeira ovelha sua são os seus filhos. Filhos, você precisa amar os seus pais. Amados, Jesus nos ensina o amor. Versículo 16. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Muitos podem não ser pastor na igreja, mas pode ser pastor quando estiver com seus amigos e direcionar eles para o caminho correto. Quando estiver com seus primos, com seus tios, com a sua família, no seu trabalho. O reflexo, se você ama a Cristo, é se nós estamos cuidando das ovelhas dele. Muitas vezes a obra de Deus, ela não avança porque nós não tomamos uma posição de amor. Porque quem ama dedica o seu tempo para Cristo. Amém? Diga: eu quero me dedicar. Versículo 17. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste com Jesus e lhe perguntou pela terceira vez, você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas.
Uma salva de palmas a Cristo Jesus. Como que eu vou cuidar das ovelhas de Cristo? É tremendo que existem as bem-aventuranças de Jesus, lá em Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7, na verdade o Sermão do Monte, né? As bem-aventuranças estão em Mateus 5. Mas existem as bem-aventuranças também do apóstolo Paulo, que dizem que está em Romanos 12, não é? Na verdade, as bem-aventuranças do Espírito Santo. Como que nós vamos cuidar das ovelhas? Como nós vamos avançar em serviço? Romanos, capítulo 12, versículos de 6 a 18. Assim diz a palavra do Senhor. Nós vamos ler todos juntos, amados. Cada um que estiver lendo junto comigo, reflita nos seus atos. Pergunte-se para si mesmo: eu estou amando as ovelhas? O meu ministério é com amor? Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se tem o dom de servir, sirva. Se ensinar, ensine. Se encorajar, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Agora, o título é o amor. Vamos ver se nós estamos amando as pessoas, quando nós estamos mostrando e resplandecendo o verdadeiro evangelho. O amor deve ser sincero. Você deve mentir porque você está falando a verdade, porque você a ama. Tem que ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se com o que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Versículo 12: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade, e procurem ser hospitaleiros. Estamos amando de verdade? Abençoem aqueles que o perseguem, e abençoem-nos e não os amaldiçoem. Será que nós estamos abençoando as pessoas do nosso trabalho? Será que nós estamos abençoando as pessoas da nossa família? Os nossos filhos, os nossos pais? Será que estamos abençoando os nossos amigos ou os colegas? Abençoem o que te persegue. Alegrem-se. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Isso é colocar no lugar da pessoa. A pessoa está passando um momento difícil, eu vou chegar para ela: arrependimento e santidade? Ou eu vou ensinar, ouvir o problema dela, vou escutar, vou chorar com ela, e quando der a oportunidade, eu vou pregar as boas novas e a obra redentora de Cristo para ela. Chorar com os que choram. Tenham a mesma atitude uns com os outros. Não sejam arrogantes. Agora eu conheço o verdadeiro evangelho, estou em outro nível. Aquela igreja ali da esquina, eles não sabem de nada. Vamos ser humildes, pregar com amor, com mansidão. A obra não é nossa, é do Espírito Santo. Estejam dispostos a associar-se com pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém com o mal. A pessoa falou mal de mim, eu vou falar mal dela. A pessoa me atrapalhou o meu ministério, eu vou atrapalhar o ministério dela. A pessoa me julgou, eu vou julgar ela. A pessoa me expôs, eu vou expor ela.
que está dizendo? Não pague o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. O verdadeiro evangelho, amados, ele é seguido de amor. O verdadeiro evangelho é seguido de cuidado. O verdadeiro evangelho, ele tem que resplandecer a luz de Cristo. E para concluir, amados, e já adorarmos e fazermos o apelo de aceitar Jesus, eu peço que todos se levantem e nós vamos ler 2 versículos. Precisávamos terminar com 1 Coríntios 13, amados. 1 Coríntios capítulo 13, dos versículos de 2 a 7. Se você conhece o verdadeiro evangelho, se eu tiver o dom da profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Versículo 3: se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo, para que eu tenha do que glorificar-me, mas se eu não tiver amor, nada disso valerá. Se eu evangelizar todos os dias, de manhã, tarde e noite, mas não tiver amor, não vai adiantar de nada. Se eu tiver 1000 células, mas não tiver amor, se eu fizer, eu e o Bispo João, nós fazemos congressos no Brasil inteiro. Se eu for em todos os congressos no Brasil, pregar sobre a apostasia, olha, agora eu sei sobre a apostasia, e não tiver amor, de nada valerá. Todos sabem que eu sou o tradutor do profeta do Senhor. Eu posso traduzir ele o dia inteiro. Se não tiver amor, de nada valerá. Amados, temos que amar. Versículo 4, vamos ver como é o amor? O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. Coloque a mão no seu coração. Pergunte, feche os seus olhos, pergunte para si mesmo: será que eu ainda guardo o rancor de alguém? Será que eu já perdoei a todos? Enquanto eu continuo lendo, reflita na sua vida. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando eu estou amando as pessoas, eu estou falando a verdade ou eu estou mentindo? Tudo sofre. Eu estou sofrendo como Cristo sofreu pela igreja? Eu estou sofrendo pela minha família, pelos meus amigos? Será? Ou eu estou sendo intransigente, agressivo, prepotente, orgulhoso? Tudo crê. Eu creio que os últimos serão os primeiros. Que muitos que rejeitam essa palavra hoje, no futuro vão mais longe do que eu fui. Tudo espera. Será que nós sabemos que Deus ama exatamente como eu, a mim, aquele que eu tenho dificuldade de perdoar e de amar? E tudo suporta. 1 Coríntios 13:13. Assim permanece agora estes 3: a fé, a esperança e o amor. O amor destes, porém, o maior destes, porém, é o amor. Foi o amor que pagou com sua própria vida pecado e dor carregou
Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Salvador, Santo, morto em meu lugar, o Cordeiro, o grande eu sou, que tira o meu pecado. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Não há maior amor, maravilhosa graça. Eu pecador e mesmo assim derramou seu sangue por mim. Foi o sangue de Jesus que me lavou. Foi o sangue que por mim derramou. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Se sacrificou e me salvou. Foi o sangue que me fez um vencedor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe, Pai, eu e os meus irmãos, Senhor, nós que estamos aqui neste dia, Pai, que nós possamos, Senhor, avançar com amor, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós, Senhor, que estamos aqui bebendo, Pai, da fonte da água da vida, aprendendo, Senhor, sobre a palavra de Cristo, sobre o evangelho da boa nova de Cristo, sobre a esperança da vida eterna através da obra redentora de Cristo. Senhor, pedimos humildemente, Pai, que abençoe a todos com o amor de Cristo. Que nós possamos, Senhor, nos momentos de mais dificuldade, Pai, resplandecer o amor de Cristo. Naquele momento, Senhor, aonde nos faltar domínio próprio, que Cristo, Senhor, se resplandeça através de nós, Senhor, que nós possamos resplandecer a luz de Cristo. Naquele momento, Senhor, aonde eu não enxergar alternativas para ser mais tardio, Senhor, ao falar ou ao irar, que o Espírito Santo possa tomar o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós não sejamos mais aqueles que julgam e apontam, mas aqueles que amam, aqueles que tudo sofrem, tudo espera. Aqueles também, Senhor, que vão exortar, mas com amor. Que nós sejamos, Senhor, aqueles que vão avançar com, Senhor, amor no falar, mas falar a verdade. Que nós sejamos aqueles, Senhor, que vão, Senhor, cuidar, ter paciência, ouvir, ajudar
estender a mão e pregar a verdade, Senhor. A verdade que liberta. Que somente o verdadeiro evangelho da cruz e do sangue, que passa pelo arrependimento e pela santidade, somente este evangelho puro pode salvar o homem através da obra redentora da cruz. Mas, Senhor, que Satanás não engane a mim e os meus irmãos com uma maneira agressiva e intransigente, mas, Senhor, que possamos falar a verdade, falar da tua justiça, falar do teu juízo, mas, Senhor, com sabedoria, e que a resultante produza frutos, que as pessoas possam se engajar, avançar. Pai, abençoe a todos os esposos que estão aqui presentes, para que eles sejam, Senhor, pacientes com as suas esposas, que eles amem elas assim como Cristo amou a igreja, que eles saibam a hora de falar, mas a hora também de proporcionar a paz, que eles saibam o momento de trazer a luz, mas o momento também, Senhor, de dar um passo atrás, e ser sábio, e esperar uma próxima oportunidade. Abençoe, Senhor, as esposas, Senhor, para que elas sejam, Senhor, aptas, Senhor, a estarem ajudando os seus maridos, que sejam aquelas ajudadoras, Senhor, dos seus esposos, que elas tenham paciência com eles também, tenham amor com eles, Senhor, que elas possam se sujeitar, mas com amor, com inteligência e com sabedoria. Senhor, que os filhos sejam obedientes aos pais, Pai, mas que os pais não irritem os seus filhos, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, para todos que estão aqui no seu trabalho, principalmente aqueles que trabalham, Senhor, em ambientes muito difíceis, Senhor, em ambientes adversos, para que eles possam resplandecer a luz de Cristo em todas as situações, Senhor. Abençoe, Senhor, a todos no convívio com os teus familiares, para que eles não se separem ao ponto, Senhor, de não ter oportunidade para pregar, oportunidade para amar, oportunidade para ajudar. Senhor, dê sabedoria no procedimento, Senhor. Dê sabedoria, Senhor, aonde estar, para que possa resplandecer o amor de Cristo, Pai. Em nome de Jesus também pedimos, Senhor, que o teu evangelho, Pai, possa avançar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. Que eu e os meus irmãos, Senhor, tenhamos a humildade, Senhor, de avançar e pregar este evangelho, com poder, mas com humildade também, ó Pai. E eu lhe peço, Senhor, abençoe, Senhor, a todos que estão aqui presentes, Pai. Todos que possam, Senhor, avançar com amor, como Cristo amou a igreja. Repitam comigo: meu Senhor e meu Deus, eu me arrependo pela minha falta de amor, pela minha falta de humildade e falta de cuidado com o próximo. Eu reconheço, Senhor, que eu fui prepotente, arrogante e que me faltou o domínio próprio. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Hoje eu vi a luz da obra de Cristo, e eu admiro a beleza da tua santidade. Eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e o meu único Salvador. Escreva o meu nome no livro da vida daqueles que amam a Cristo e que resplandecem o amor de Cristo para o próximo. E hoje, Senhor, eu nasci de novo. Aleluia! Uma salva de palmas a Cristo Jesus.
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz que excede o entendimento. Que a bênção celestial do Pai, o amor do Filho Cristo Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam convosco no poderoso nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém.